Eu ainda vejo muita gente perguntando qual a culpa do Yuri Romão. Sim, tem muita gente que ainda pergunta o que o Yuri Romão tem culpa. O Yuri Romão tem culpa em tudo, galera. Tudo que estamos vivendo hoje, eu vou explicar detalhe por detalhe e falar principalmente o maior erro de todas as gestões do Yuri Romão. Tenho certeza que muita gente vai concordar comigo aqui, tá? Não vou estar aqui atacando o caráter do Yuri Romão, falando que ele é isso, que ele é aquilo, atacando o pessoal dele jamais. Vou estar falando como gestor e o presidente à frente do Esporte Clube do Recife. Muita gente precisa saber o porquê de tudo isso e como isso está acontecendo, tá? Então, esse vídeo realmente é um desabafo por tudo o que o esporte vem construindo do ano passado para cá. Porque, vamos ser sinceros, o acesso do esporte ano passado foi um acesso que o esporte não teve a intenção de subir. Foi muito mais por demérito dos outros do que por mérito próprio. Subiu massa, show de bola. O problema na gestão de Yuri Romão aconteceu esse ano, já aconteceu diversos anos atrás. Anos atrás ele teve o mesmo erro com o Carreiras. O problema de Yuri Romão sempre foi confiar demais. O Yuri Romão ele sempre confia nas pessoas erradas, por amizade, por vaidade, eu não sei que porra é. Mas Yuri Romão, ele acredita demais nas pessoas, ele confia demais nas pessoas. E esse é o mal. Esse é o mal do esporte do Yuri Romão. Talvez se o Yuri Romão tivesse um pulso mais firme, se o Yuri Romão tivesse uma palavra mais firme, um pulso mais forte, não estaríamos nessa situação que estamos hoje. Talvez. Isso é uma incógnita, talvez. Mas o problema é esse, ele confiou muito em Carreiras, alguns anos atrás, para desvincular Carreiras do esporte, realmente foi algo assim que ninguém esperava. E esse ano aconteceu o mesmo com o Guilherme Falcão. O Yuri Romão dá uma carta branca para o Guilherme Falcão, montar elenco, fazer o que ele quiser. E aí é onde está o erro. Alguém precisa ser investigado. Eu não sei quem. Mas Yuri, diretoria, Guilherme Falcão, todo mundo. A gente precisa, nós torcedores precisamos de uma resposta de tudo o que aconteceu, dessas contratações milionárias que ninguém acredita, eu digo ninguém, é ninguém mesmo. É imprensa de fora, é empresários de fora, principalmente Carlos Alberto, Matheus Alexandre, esses valores milionários. Yuri Romão, ele dá carta branca, né? A real é essa, ele deu carta branca para o Guilherme Falcão. O Guilherme Falcão fez o que quis, montou o elenco, um elenco fracassado, um elenco ruim, fajuto. Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Não vou dizer que quando estava sendo montado o elenco, eu disse que era ruim. Pelo contrário. Pelo contrário, eu estava iludido. Eu me iludi. Eu falei, esse elenco aqui é elenco de carregar a Série A nas costas. É de 10º para lá. Eu pensei isso, de verdade. Por tudo. Por tudo. Você vai na Argentina, pega o craque argentino lá, revelação. Você pega um cara que jogou Champions League, você pega um cara que passou pelo Frankfurt, pela Europa, de seleção portuguesa, você pega um cara, um português que estava lá voando no campeonato belga. Então, assim, você tem investimentos, tem contratações que, antes de entrar em campo, muita gente, eu acho que a maioria dos torcedores imaginaram. Não, realmente, agora vai dar liga, agora dá certo. Traz o Rivera, enfim. Então, e hoje vemos que não, que nada disso valeu a pena, que nada disso deu certo. E aí é onde o Yuri ele ainda tenta ali dar um cavalo de pau, ele tenta trocar o pneu do carro com o carro andando, porém continua a mesma merda. E é onde eu digo, desde o meio do Pernambucano, com o Pepa, aqueles rodízios, tudo ali, tudo ali a gente já sabia que tinha muito jogador ruim, jogadores que não tinham como manter no esporte. E um desses jogadores foi um dos maiores investimentos do clube, que é o Carlos Alberto e o Matheus Alexandre. Então, quando o Yuri ele muda, dá um cavalo de pau, ele demite treinador, ele demite departamento de futebol, ele profissionaliza o departamento de futebol e mantém esses jogadores,
O projeto já tinha dado errado, o projeto já deu errado. Então, se o projeto, que era contratar jogadores, deu errado, não tem como manter jogadores mais. Não tem como. Entendeu? E aí é exatamente o que acontece. A situação do Sport é essa aqui, ó. A situação do Sport, a tabela hoje é essa aqui. A maior vergonha da história do futebol brasileiro. O Sport Clube do Recife. Hoje somos chacota. Somos chacota. Temos 3 pontos. 3 pontos de 12 jogos disputados. Última vitória mais de 4 meses atrás. Então, isso por confiar demais, por acreditar demais. Entendeu? Hoje, isso aqui, ó. Eu vou ser sincero para vocês. Eu assumiria a bronca, assumiria a merda que eu fiz, tá? Eu assumiria a merda que eu fiz e botava o sub-20 para jogar. Eu colocaria o sub-20 para jogar. De verdade, isso, eu faria isso. Tiraria todo mundo, dispensaria quem tivesse que dispensar, começaria um planejamento para a Série B do ano que vem e desmancharia isso aí. Botaria o sub-20 para jogar, porque é uma vergonha. Para vocês terem outra ideia, a gente vai para um jogo contra o Juventude, que também estava ali no Deus nos acuda também, né? 19º colocado antes de começar o jogo. E olha o nosso banco. Olha o nosso banco. Kaique França, Kevson. Lateral contratado agora que vem da base do Santos. João Silva, Romarinho, Atêncio, Pedro Augusto. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogadores da base. 5 jogadores da base. Então, assim, não tem como. Não tem como achar que tá normal. Não tem como achar que tá normal. Não tá nada bem. Não tá nada normal. A situação realmente é precária, é complicada. É vergonhosa. É ridícula. É ridícula. E o pior não vem por aí, não. O pior ainda vem. Olha lá o pior. Essa aí, até a parada do primeiro turno, né? Até começar o retorno. Esses aqui são os adversários do esporte. E eu vou dizer para vocês, a gente não ganha de ninguém. A gente não ganha de ninguém. Então, o Atlético Mineiro que foi adiado, depois aí vem o Botafogo em casa, depois o Vitória fora, o Santos em casa, o Bahia em casa e o Grêmio fora. Então, assim, na minha opinião, o Sport não ganha de ninguém aí. O Sport não tem time e não tá mostrando capacidade para ganhar de ninguém, infelizmente. Então é por isso que eu digo, eu de verdade, se eu fosse hoje um amigo próximo de Yuri Romão, eu chegaria para ele e dizia: Yuri, vai viver tua vida, camarada. Esquece isso. Deixa o esporte. Esquece. De verdade, não tem mais clima. Não tem como. Não tem como, infelizmente. Infelizmente. Você pode ter tentado, você tentou. Mas infelizmente não deu certo. Não deu certo. Confiou demais, acreditou demais, continua confiando demais. Infelizmente a realidade é essa. Continua confiando demais nas pessoas. E não pode. Não pode. Você tem que ter pulso. Desabafo de verdade de um torcedor que ama o Sport Clube do Recife. Eu acho que todos, a maioria, estão indignados da mesma forma que eu. Mas nós amamos, é porque nós amamos demais esse clube, galera. Nós amamos demais. E eu sei que tem muita gente sentindo de verdade. Tem muita gente sentindo de verdade. E tem gente que não. Tem gente que tava torcendo por isso. Tá? Ainda se diz torcedor do esporte. Mas nós, torcedores de verdade, estamos bem chateados com toda essa situação que está acontecendo. Infelizmente. Infelizmente. Mas você que ficou comigo até o final aí, por favor, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, tá? Muito obrigado aí pela ajuda de vocês. Vamos embora. Vamos lutar pelo Esporte Clube do Recife. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver voz, eu vou estar aqui lutando pelo esporte. E é isso, vamos que vamos pelo esporte tudo.